Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Meu nome é Marcelo Shoa. Eu vou confessar a vocês que estamos aqui com bastante satisfação e alegria, atendendo ao convite de duas pessoas formidáveis, a nossa querida Ângela Delu e a nossa querida Priscila Bastos, que nos convidaram para estarmos aqui conversando timidamente, mas com bastante honestidade e propósito de serviço, sobre questões basilares, relevantes da parte segunda do Livro dos Espíritos. Esta iniciativa do Centro Espírita Ibirajara, que desde 2013, né, carrega aí com a tia Neuza as iniciativas de postar no YouTube, no canal do YouTube, as palestras desta instituição muito querida, que a gente tem um carinho muito grande. Então, aqui estamos com este espírito de serviço para juntos estudarmos esta obra basilar, que é o Livro dos Espíritos. Nós preparamos aqui uma singela apresentação e nela a gente apresenta o tema e, junto com o tema, a agenda dessa nossa atividade. Além da própria apresentação, a gente vai fazer à guisa de introdução das atividades desta formosa atividade, a leitura de uma página da obra Vida Feliz. É um livro que a gente gosta bastante. Eles são trechos curtos de Joana de Ângeles, mas profundos. Então, eles são de número 103 e a que reservamos. Depois a gente vai fazer uma breve contextualização a propósito de onde estamos encaixados, né, as questões do Livro dos Espíritos, para a gente se organizar mentalmente. Vamos desenvolver o tema e depois, por tratar-se de uma atividade espiritista, quase que protocolarmente nós gostamos de iniciar e terminar com uma singela oração. Como aprendemos com o Divaldo, orar é abrir a boca da alma e agradecer a Deus. Bom, com essas singelas observações, a gente vai então iniciar o trabalho da manhã, da noite, da tarde, né? Seja lá o instante onde você esteja nos ouvindo. E, bom, esse é o livro, né? A obra Vida Feliz, é um opúsculo expedido pela pena segura desse médium e humanista baiano, Divaldo Pereira Franco, através, doando a sua pena, a sua augusta, intrépida mediunidade, para o espírito Joana de Ângeles, que, como todos sabemos, é a mentora, trata-se da mentora espiritual do nosso querido Di. Na mensagem de número 103, diz-nos assim a entidade veneranda: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma destas concessões lhe facultas. O homem não é apenas corpo-mente. Antes de tudo, é o ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Vamos orar. Ó Rabi, divino pastor de nossas almas, aqui estamos nós, Senhor, ainda escutando as tuas sandálias roçando no terreno árido das nossas realizações humanas. Faculta-nos o intercâmbio contigo. O nosso coração, ainda espiritualmente infantil, já se enobrece com teu cântico do monte, de maneira que internalizamos na acústica da alma as tuas lições benditas para seguir. E é por isso que estamos aqui, conectados neste ideal de serviço. Abençoa-nos o propósito, Senhor, e planifica-nos no dia de hoje, no instante de agora e para todo sempre. Muito obrigado.
Bom, queridos amigos, nós vamos colocar aqui agora o nosso material, que a gente separou aqui com bastante alegria para a gente estar conversando. Trata-se aqui do nosso livro digital, né? Eu tenho aqui o material analógico, como eu gosto de chamar, material. Esse aqui já está bem surradinho, viu, gente? Esse eu acho que é o segundo, é a segunda ou a terceira edição que a gente adquiriu da FEB, né? Eu particularmente sou um pouquinho ortodoxo, adoro as traduções de Noleto Bezerra e também de Guilhom Ribeiro, né? Esse engenheiro poliglota brilhante, né? Guilhom Ribeiro. Mas vamos lá, a gente vai colocar aqui o nosso material, que é o Livro dos Espíritos, e com ele é onde nós vamos buscar estudar na manhã de hoje. Temos aqui bastante conteúdo, né? São questões relevantes, a gente buscou o destaque, a gente vai fazer comentários, elas vão das questões 507 até a 521, que se encerra com um comentário de Allan Kardec. O que é importante a gente já mencionar aqui para vocês que já acompanham, né, já têm habitualidade em acompanhar as palestras do SEI, do Centro Espírita Ibirajara. É uma continuidade de um estudo doutrinário. Então, estas questões que a gente mencionou, as da 507 a 521, elas encerram uma parte do capítulo 9. Na verdade, elas fecham um bloco da parte segunda. A parte segunda do Livro dos Espíritos é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E o capítulo 9 trata da intervenção dos espíritos na nossa realidade material, dentro do plano R3, como eu gosto de chamar, né? No mundo onde estamos habitando, que é o mundo, esse mundo encarnado, já que a verdadeira vida é uma só, é a vida espiritual. Bom, por uma coisa ou por outra, o que é importante a gente entender é que esse finalzinho trata ali da presença dos anjos de guarda, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, e a gente já vai entender, dentro da dinâmica de perguntas e respostas, esse mecanismo que não é dialético, né? Porque a dialética é o diálogo dos opostos, e aqui não há oposição entre os espíritos de escola e a mensagem que Allan Kardec codificou. Isso não é uma dialética, é, na verdade, um diálogo. A propósito daquilo que inaugurou com a filosofia ocidental Platão, que imortalizou Sócrates através de diálogos, e estes diálogos, muitas das vezes, eles se fazem através de perguntas. Dizia-nos Platão, quem não faz perguntas não terá respostas. Então, como Allan Kardec, um professor, um intelectual do século XIX, entendia que os mecanismos da ciência se davam através de questionamentos, ele então os produziu aos espíritos de escola. Estes espíritos, já há 19 séculos, revelado por Jesus como sendo o Consolador prometido. É desta dinâmica que estamos falando. Então, Allan Kardec perquire, indaga, questiona a estas entidades venerandas que foram separadas pelo próprio Cristo de Deus para nos dar verdades, que são essas verdades universais e que então buscarão nos conduzir, a propósito da nossa identificação com elas mesmas, tá certo? Porque a verdade em si mesma, ela é inócua, ela se dinamiza no espírito de cada qual. Se não a tomarmos para nós, será simplesmente uma bela e formosa exposição de motivos, mas ela não terá um efeito profícuo se nós não entendermos tratar-se realmente de algo que nos convida à mudança de comportamento, né? Então, o propósito da mensagem de Jesus é o propósito da mudança de comportamento. Ela começa pela porta da intelectualidade, mas ela se movimenta na emoção da criatura humana. Nós somos seres integralmente emocionais, né? E nesse sentido, a gente precisa, sim, dos aspectos da racionalidade, porque, por amor a Deus, nós já matamos na Idade Média, né, o período medievo, do século V, aproximadamente, até o século XV, né, o período também chamado de período medieval. Abjuras essa sua crença, e eram muitos queimados em praça pública, contrastando com o quinto mandamento mosaico, né, que é simplesmente o não matarás. Não tem um PS ali na lei, um postscript dizendo não tem exceção à lei, né? A gente costuma dizer que a diferença de regra para lei é que as regras têm exceção, né?
Por exemplo, em língua portuguesa, a gente vai aprender que toda paroxítona que termina em L, N, R ou X leva acento. Tórax tem acento, por isso, porque termina com X. Mas xerox, por exemplo, que é uma palavra aportuguesada, ela não tem acento, porque trata-se de uma regra e não de uma lei. As leis de Deus não possuem exceção. É não matarás e ponto. As idiosincrasias humanas, portanto, e não espirituais, são aquelas que nos fazem construir adaptação do nosso ethos, que é uma palavra que vem do grego, né? Que é a atitude ética, o ethos, o modo de agir. E ela se reveste no conjunto de relações de hábitos e costumes, portanto, a moral, que se reflete na legislação humana e não divina. Portanto, estudar espiritismo é estabelecer uma espécie de norte de conduta moral do ponto de vista do espírito imortal que somos, transcendendo as leis humanas, porque estas sim são voláteis, elas são leis impermanentes, elas são inconstantes, como nos lembra Heráclito de Éfeso, né? A única coisa permanente no universo é a mudança, mas as leis de Deus, elas são uma constante. A gravitação universal, ela opera em todo o cosmos, as 4 grandes leis do universo, né? Força nuclear fraca, força nuclear forte, aliás, de fraca não tem quase nada, né? Força nuclear forte, força eletromagnética e força gravitacional. Estudando Joana de Ângeles, a gente vai aprender uma 5ª força, que é a força do amor. É esse o amor que Allan Kardec codificou nessa obra que nós aqui, com bastante alegria e satisfação, vamos estudar nesta tarde, manhã, madrugada de hoje, no instante, no tempo aqui em que você esteja nos assistindo às iniciativas do Centro Espírita Ibirajara. Vamos ao serviço. Na questão de número 507, Allan Kardec estabelece aqui, incita os espíritos a nos trazer um conceito muito importante. A ideia de que nem todo espírito que nos protege, isso pode parecer estranho num primeiro momento, é exatamente um espírito de ordem elevada e, portanto, de ordem superior. Essa ideia de ordem, ela está contida, né? Aqui a questão de número 507, a gente já estudou isso lá no Livro dos Espíritos, nessa obra, o Livro dos Espíritos, mas lá das questões 100 a 113, onde o mestre de Lyon estabelece uma espécie de taxonomia espiritual, eu gosto de chamar assim, né? Claro, é uma brincadeira, parafraseando as iniciativas de Aristóteles, que estabeleceu o pródromo da taxonomia biológica, que é a distribuição de reinos e classes, né? Como sabemos, nós temos 5 reinos na natureza, né? Mas isso é uma outra palestra, é um outro enfoque. E assim como Aristóteles fez essa distribuição, Allan Kardec igualmente o fez. Ele nos distribuiu em 10 classes através de 3 pilotis, né? De 3 grandes ordens. E aqui nem todo espírito de segunda ordem exatamente é um espírito protetor nosso, e a gente já vai entender isso. E na 507 é onde ele busca esses elementos de reflexão. Por quê? Porque a proteção, a ideia de estarmos protegendo alguém, por exemplo, o pai e a mãe em relação ao filho, pressupõe uma certa experiência, portanto, um certo grau de elevação. Inclusive, os pais, quando observam os filhos, né, estes engatinhando, estão, inclusive, fisicamente numa posição de destaque, porque observam de cima para baixo e têm um plano dimensional diferenciado, conseguem observar os obstáculos, aquilo que pode oferecer perigo para a criança. Então, é nesse sentido, até metafórico, simbólico, que a gente deve raciocinar. O espírito que nos protege, ele precisa estar, para estabelecer assertividade na sua proteção, possuir esse plano, que aqui na resposta é chamado também de poder, né? Que é uma virtude que Deus concede a alguns espíritos nessa mesma dinâmica, nesse mesmo processo. Mas aqui a gente vai adiantar, porque a 508 é um aprofundamento disso. Se esses espíritos, né, que uma vez em boas condições para agir assim, deixando o planeta Terra, vamos imaginar, né, o pai desencarnou antes do filho ou da filha. Então, nesse processo, nessa dinâmica, ele quer continuar protegendo o seu rebento,
o seu filho, às vezes não é nem é um sobrinho, tá certo? É o avô, a avó, alguém que eventualmente você tenha um carinho muito grande e você desenvolveu um afeto. E uma vez desencarnando, você continua com aquele afeto, né? O nosso patrimônio intelecto-moral continua conosco. Então, a pessoa quer continuar protegendo, ela poderia proteger aqueles que são caros a ela, né? Caro aqui é no sentido de estimado, né? Então, vejam, mais ou menos, então vai depender, é restrito, né, esse poder em função das condições do espírito. Então, não é o fato dele querer que ele pode, né? É mais ou menos isso. Isso vai depender da condição do espírito. Por quê? Porque o espírito pode desencarnar e pode passar por um estado que a gente também já estudou até aqui, que se chama estado de perturbação. Mamãe me dava um exemplo na juventude espírita que eu guardo comigo e distribuo até hoje. Vamos imaginar que você esteja na casa de um amigo e você, por algum motivo, precisou permanecer ali. Ou seja, você não planejou dormir na casa daquele amigo. É um exemplo. Acorda de madrugada para beber água, para ir ao banheiro, e de repente você olha para os cômodos, ou para o cômodo, né? E você constrói ali um certo estranhamento. Onde é que eu estou? Então, até você lembrar que você foi visitar esse amigo e que você então foi convidado a dormir ali porque já era tarde, choveu muito, enfim. Até você lembrar disso, você passa por um estado. E esse estado, analogamente ou comparativamente, a gente chama ele de estado de perturbação, que é o tempo que leva, o tempo que o espírito leva para identificar estar no mundo espiritual. Portanto, ele morreu e desencarnou, porque o espiritismo acredita na morte. A morte é um fenômeno biológico, genuíno, que o espiritismo não acredita é no morto, porque não há morto, há somente vida. Mas o fenômeno biológico da morte, esse certamente existe. Então, nessa perspectiva, nós, criaturas humanas, quando morremos e, conjunção aditiva, e desencarnamos, levamos para o mundo espiritual toda a nossa bagagem de construções intelecto-morais. Então, aqui ele teria esse espírito, essa condição de continuar trabalhando, né, dentro dessa proposta do cuidado, da proteção, vai depender da sua condição espiritual. Bom, mas a 509, ela diz o seguinte, tudo bem, em relação a espíritos selvagens, né, os espíritos primitivos, e aí entenda-se aqui primitivo porque veio primeiro, né, do ponto de vista antropológico, a gente sempre faz observações, quando a gente chama assim, tribos primitivas, elas são primitivas porque vieram primeiro, não exatamente são grotescas, são animalescas, ou são sociedades onde nós, comparativamente, poderemos nos colocar como iguais. O europeu, quando veio para cá, para as Américas, né, isso depois a gente muito largamente estuda em história, eles se depararam com sociedades como as dos Incas, dos Maias, dos Astecas, que dinamizaram nessas mesmas sociedades, nos seus grupos sociais, aquedutos que a gente observa, por exemplo, na história em Roma, né? Muito fortemente, enfim, sofisticações do ponto de vista sociocultural que o europeu branco imaginava possuir na integralidade. No entanto, eram tribos, né, classificadas ou rotuladas primordialmente como sendo primitivos. Então, aqui a gente precisa tomar um certo cuidado. Esses homens selvagens, né, portanto, como substantivo derivado, aqueles que vieram da selva, né, aqui a gente grava de São Paulo, então temos uma nova selva, que é a selva de pedra, né, então, com outras idiosincrasias e disposições e desafios humanos, mas sendo esses espíritos do nascedouro, essa que é a ideia, do seu processo evolutivo, esses espíritos protetores, qual seria a natureza deles? Tão elevada essa natureza como a dos espíritos eventualmente mais sofisticados ou mais evoluídos, ou com uma percepção espiritual do ponto de vista sociológico maior, não estando mais na infância espiritual, essa que é a ideia, né?
esse espírito protetor estaria como? Em que condição, em que grau evolutivo? Né? Essa é que é a pergunta que Allan Kardec faz. E a resposta do espírito é que todo homem tem um espírito que por ele vela. Ou seja, esses espíritos classificados como selvagens, espíritos primitivos, né? Eles não estão ali sozinhos, entregues, né, à deriva. Não. Possui cada qual o seu mentor, o seu espírito protetor. Entretanto, aqui tem uma observação dada pelo espírito. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O que o espírito quer dizer com isso? Vamos imaginar que a criança diga assim: mamãe, não dá para mim ir à escola hoje, não. E você vai repetir para a criança: não dá para eu ir. Você não vai dizer para uma criança de 6 anos de idade que não se usa pronome oblíquo na frente de verbos no infinitivo, tá certo? Você não vai estabelecer para a criança a concordância verbo-nominal, classificar essa mesma concordância, você vai repetir de forma correta, porque a repetição é um instrumento didático de fixação. E depois a criança vai, então, de posse de classe de palavras, entender o correto. Às vezes a gente diz que tudo que termina com R é R e R é verbo, né? Amar, correr, sorrir, brincar. Mas se eu disser o amar faz bem, esse amar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Então eu preciso ter domínio de classe de palavras. Ou seja, no processo infantil, espiritualmente falando, esses espíritos que assistem a esses selvagens são espíritos que, claro, não estão na mesma envergadura intelecto-moral de outros que, conhecidamente, nós temos anotado e notado na história da humanidade. Então, por isso o espírito vai dizer que a gente não dá uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia, ou seja, a cada qual segundo a sua condição. O progresso desse espírito familiar, né, ele vai sempre guardar relação com o espírito protegido. O que ele quer dizer com isso? Se o espírito protegido é um espírito de parca condição intelecto-moral, na mesma proporção, o que não significa que esse espírito protetor não tenha e possua uma condição intelecto-moral superior. Isso a gente já entendeu nas questões anteriores. Ele certamente precisa possuir. Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Ou seja, os desafios são proporcionais à condição do espírito. Mas na 510, aqui prosseguindo, a gente vai observar muito interessante, né? Quando o pai, por exemplo, ele reencarna. Isso a gente entendeu no mundo espiritual, mas e agora num novo processo encarnatório, né? Quer dizer, houve ali a desencarnação de um pai, o filho continuou. Como é que fica essa dinâmica? Bom, aqui o espírito já vai responder que é mais difícil. Por que é mais difícil continuar cuidando daquele filho? Porque estando aquele espírito encarnado, ele tem as suas necessidades como espírito. É aquele aviso que a gente observa, né, das companhias aéreas. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Ponha primeiro a sua máscara e depois auxilie o companheiro ao lado. Porque se você estiver desoxigenado, você não terá condição de dar assistência de forma assertiva ao outro. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente só dá o que tem. Então, eu preciso me capacitar para distribuir melhor, né? Acumular em mim para distribuir melhor. O que é que significa isso? Se o espírito encarnou a propósito das suas idiosincrasias espirituais, ele precisa cuidar dessas mesmas idiosincrasias. Então, na dinâmica, na engenharia social divina, como é que procede a espiritualidade maior? Coloca um companheiro ou uma companheira, né? Geralmente as mulheres são mais evoluídas, né? Para tomar conta desse ou daquele outro espírito, né? Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim, porque sabendo ele que ele vai no planejamento espiritual gerar uma certa interrupção, ele pode, as mais das vezes, não, aqui eu não consigo completar até o final, porque eu vou precisar desencarnar, por exemplo, com 40 anos, meu filho vai continuar e só vai desencarnar com 80, 90, e isso significa dizer que eu não vou acompanhá-lo até o fim. Aí entra uma nota de Allan Kardec, que é muito significativa. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, nós temos uma espécie de dupla
característica? Nós temos a personalidade, que é uma palavra que vem do grego, significa persona ou máscara, ou seja, o Marcelo Show é um personagem. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Porque o Marcelo Show existirá uma única vez na história da humanidade, mas o espírito imortal que sou, não. E o que é que significa isso no comentário de Allan Kardec? É que as idiosincrasias do personagem que está posto no mundo, nas suas relações de hábitos e costumes, viveu no Brasil, morou no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil e do mundo, mora em São Paulo. Então, portanto, todo o valor de comportamento que hoje eu aporto é o personagem. Mas, tirando o personagem, eu sou um espírito imortal com muitas vivências. Então, em um mundo onde a existência é material, nós, os espíritos, nos achamos em função dessas características materiais. Então, a preocupação do pai em relação ao filho é uma preocupação do espírito, que ele só recobrará quando da emancipação parcial por conta do sono, dos instantes do sono, do desprendimento parcial do corpo. Ali, as mais das vezes, ele recobra a sua percepção como espírito e não como homem ou como mulher, claro. Então, há essa diferença, e Allan Kardec estabelece isso no comentário. Tanto assim que os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros, porque a gente só dá o que tem. Então, é uma espécie de cascata, né? Quer dizer, quem está à nossa frente, a gente estica a mão, e quem está na retaguarda, a gente também estica a mão. Então, é esse processo aqui que a gente estabelece, né, na evolução espiritual. Então, quando um falha ou falta, o outro vem e dá assistência. Agora, a cada indivíduo achar-se ligado, além do espírito protetor, um espírito mau, porque a gente tem, né, dentro até da história do mundo, né, a gente tem esse processo. Aqui no início a gente falou da dialética, né? Essa espécie de relação dual, né? O dualismo. A gente sempre observa as coisas dentro de uma perspectiva dual. Inclusive um princípio filosófico aristotélico, digamos, né? Aristóteles chamava isso de o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser falsa ou disjunção ou verdadeira, não há uma terceira valoração para uma proposição, ela só pode ser falsa ou verdadeira, e esse binômio verdadeiro ou falso é o que, inclusive, movimenta todos os circuitos digitais eletrônicos por sobre a face da Terra hoje, né? O computador que você usa para nos assistir, ele possui, na sua dinâmica intrínseca, aquilo que a gente chama de álgebra booleana, uma sequência de verdadeiros, de tabelas verdades de 0 e 1, verdadeiro e falso, né? Isso tem o seu pródromo no princípio do terceiro excluído, que é um princípio filosófico de Aristóteles. Então, isso traz, sobretudo para a filosofia ocidental, aquela em que nos movimentamos, essa ideia do yin e do yang, do certo e do errado, do dia e da noite, do bem e do mal, né, da verdade e da falsidade. Então, essa visão dual a gente acaba colocando na dinâmica espiritual igualmente. Ou seja, assim como temos um espírito protetor, poderíamos ter igualmente, aqui é um advérbio de modo, né? Igualmente, o espírito mau, aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ligado não é o termo. O espírito protetor está, sim, ligado ao seu protegido, né? Mas o espírito mau não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque essa ligação ela vai depender de um componente psíquico, que aqui na resposta é chamado de ocasião. O que é essa ocasião? Sempre, porém, que um deles, ou seja, encarnado ou desencarnado, se liga ao indivíduo, quer dizer, qual é a condição agora aqui dessa ligação? Falo por si mesmo, ou seja, por iniciativa própria, porque conta ser atendido. É a questão da influência, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Né? Influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginar. De ordinário, são eles
que vos dirige. Então, aqui é bem adequado a gente entender que a iniciativa da influência parte de nós, a influência em si mesma ela é neutra. Inclusive, a palavra influência, ela remete ao aspecto do conúbio espiritual negativo, a ligação que a gente faz com espíritos com tendências perversas, como a gente também pode igualmente fazer para espíritos superiores, protetores, para a bondade, para a paciência, para a mansuetude, para a construção do bem. Então, a disposição é da alma, portanto, nossa. Então, essa ligação pertence, está sob o nosso poder. A palavra influência é neutra. Às vezes, alguns companheiros espiritistas se servem dessa expressão para dinamizar questões relacionadas à obsessão, por exemplo. E, de verdade, o capítulo 23 da parte segunda do Livro dos Médiuns, Allan Kardec define a obsessão como sendo domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Domínio e não influência. Aqui tem uma sutil diferença, mas isso seria um outro estudo aqui da nossa parte. Agora, nós podemos ter muitos espíritos protetores. Eu me lembro do Divaldo comentando de uma mulher, né, de uma senhora que adentrou a mansão do caminho, e ele chamava, eu acho que ela de motoquinha, eu não lembro o nome, porque a mulher era muito agitada, né? Então como se ela precisasse de muitos espíritos protetores, né? Teria alguma coisa assim? Bom, a resposta é singular. Todo homem conta sempre espíritos, então não é um só. E eles são mais ou menos elevados. E aqui tem uma questão nevrálgica, eu particularmente sinalizo para nós, que é a ideia da simpatia. Que com ele, quer dizer, com esse espírito encarnado, simpatizam. A simpatia é uma espécie de ressonância vibratória. Se você pegar, por exemplo, um diapasão de forquilha, né, um diapasão alemão, ou pode ser de outro fabricante de outra nacionalidade. Particularmente, eu gosto dos alemães. Se você pega um diapasão de forquilha de um Lá natural, quando você preme, né, bate ele vai produzir 432 vibrações no intervalo de 1 segundo. Você vai encostar isso no canal auditivo, né? A partir da orelha, o ouvido vai formar uma sinapse cerebral. Quem escuta, claro que não é o ouvido, é o cérebro, e você vai perceber nessas 432 vibrações no intervalo de 1 segundo, por isso são chamados de hertz, né? Uma unidade medida. Você vai perceber um Lá natural. Se você pegar esse Lá e colocar num violão afinado, um violão de 6 cordas, né, de cima para baixo, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. A quinta corda é a corda Lá. Se essa corda estiver afinada, portanto tensionada, de maneira a produzir perturbações das moléculas do ar na mesma frequência que esse diapasão, quando você vibrar o diapasão e aproximar, você não vai encostar, você vai aproximar o diapasão no encordoamento, a nota Lá vibrará. É esse fenômeno físico da ressonância. Então, alguns espíritos, quando se aproximam de nós, isso inclusive em relação ao afeto de encarnado para encarnado, quantas pessoas nós não encontramos ressonância, né? Dentro das atitudes, dentro do comportamento, aquilo que o outro faz, aquilo que o outro diz, a maneira como o outro se movimenta, aquilo nos agrada, produz ressonância na nossa alma. Do ponto de vista psíquico, isso é ainda mais poderoso. É isso que aqui na questão 512 a gente vai encontrar anotado como sendo a simpatia, essa ressonância psíquica. Quando ela acontece, dedicam afeto e por ele se interessam. Então há aqui uma similitude fluídica, vibratória, de determinados espíritos para conosco. Imagina se você gosta de dança, por exemplo. Você terá certamente ao seu lado espíritos que gostam, que têm predileção, preferência, pendor, gosto por essa mesma atividade. Se você gosta de música, se você gosta de leitura, se dentro da leitura você prefere os escritores russos, como é o meu caso, né? Se você prefere os escritores americanos, se você tem predileção, por exemplo, pelos espanhóis, se a sua, enfim,
o seu pendor, a sua inclinação dentro da doutrina espírita, os livros, né, particularmente, a gente tem inclinação pelas obras de Manuel Filomeno de Miranda, muitas pessoas gostam e possuem predileção pelas obras de André Luiz, outros, claro, né, indiscutivelmente, pela produção literária de Joana de Ângeles, uma das obras que a gente lê um trechinho aqui para iniciar. Tudo isso, né, todas as nossas preferências, elas exalam uma espécie de tessitura vibratória nossa, que o perispírito é capaz de permear. E isso cria uma confluência psíquica com esse ou com aquele espírito. Nós chamamos isso de sintonia vibratória. E essa sintonia vibratória, que no caso da mediunidade acontece perispírito a perispírito, é o que permite ao espírito perpassar o seu pensamento. Por isso que o espírito pode pensar em alemão e o médium, por exemplo, escrever em português. Abstração feita aos fenômenos da glossolalia ou da xenoglossia, que é um outro estudo para a gente falar sobre eles no campo da mediunidade. Mas a abstração feita a esses fenômenos mais poliglotas, né, da manifestação de vários idiomas por parte do médium, que às vezes é agnóstico ao médium, ou seja, ele desconhece, mas como o fenômeno mediúnico ele exacerba, o que o espírito transmite é o seu pensamento. Por isso que ele pode e vai decodificado através dessa tessitura vibratória que é permeada através de um campo comum entre o perispírito do encarnado e entre o perispírito do desencarnado. É disso que trata a simpatia. Bom, na questão 513, aí ele agora já vai falar de missão. Todos os que se conectam, que se simpatizam de alguma maneira, têm uma encrenca ou uma missão, acho que a palavra missão é mais sofisticada aqui, né? Uma missão para com esse encarnado, né? Essa ligação, ela pressupõe uma missão? Bom, todos espíritos, todos nós, uns para com os outros, de uma certa forma, temos ali, desempenhamos, ainda que temporariamente, missões. Tá? Agora, as mais das vezes, isso aqui é uma locução, né? Está entre vírgula, portanto, é um aposto, é para dar destaque, são apenas atraídos pela identidade de pensamento e sentimentos, aquilo que a gente mencionou. Então, os espíritos que são simpáticos a nós são simpáticos pelo nosso comportamento, pelo comportamento que produzimos. E às vezes ele vou dar uma forcinha aqui para essa moça nas suas aulas de dança, vou dar aqui uma força para esse rapaz nos seus estudos, porque aquele espírito se liga a nós em cima das nossas preferências, mas aquilo é temporário, ele eventualmente tem mais o que fazer. É diferente do nosso guia espiritual ou do nosso mentor espiritual. Aqui são espíritos que se mostram familiares a esse ou aquele hábito, a esse ou aquele pendor. Na questão que se segue, né, porque essa é a 513, na 513A, Allan Kardec vai perguntar, bom, então, parece lícito, né? Quer dizer, parece correto aqui a gente inferir, ou seja, fazer juízo de valor, de que esses espíritos que são simpáticos a nós, eles podem ser tanto bons como maus. Gente, essa questão aqui, ela é muito sutil. Porque, de um modo geral, quando a gente fala em simpatia, a gente deve entender que essa palavra é neutra. Muito sofisticada essa questão. A simpatia não pressupõe coisas boas. Então, a gente vai entender com Allan Kardec que um espírito familiar nosso, um espírito simpático a nós, não necessariamente é um espírito bom. Por mais estranho isso possa nos parecer. O espírito simpático é porque ele sintoniza, ele possui, produz e tem ressonância, a explicação que demos, em cima de um hábito nosso, em cima de uma característica nossa. E não necessariamente esse hábito, essa característica é uma característica boa. Então, esse espírito simpático, ele terá similitude vibratória com a nossa atitude. Mas o ponto aqui, nevrálgico, inclusive, é o de ajuizarmos se essa atitude nossa é boa ou se é ruim. Então, sim, ele vai sintonizar, mas qualquer que seja o seu caráter. Então, aqui, a simpatia está na razão direta do nosso comportamento, do nosso traço de caráter. Aquilo que em grego, né, a gente chama de ethos, que é a ética, é o modo de viver, né, a coerência com que se vive. Bom,
trabalhando ainda a ideia de espíritos familiares, que é o que suscita ali a questão 513A, na 514 a gente vai entender que os espíritos familiares possuem gradações e essas gradações dialogam com a simpatia e essa simpatia dialoga com a sintonia que eles possuem por nós. Então, o espírito familiar é antes de tudo, o amigo da casa. Resta saber como está a sua casa mental, né? Então, Allan Kardec vai nos dar, no comentário dele, né, subsequente aqui a resposta, que se encerra nas aspas, né? O espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Então, aqui Allan Kardec faz um recorte. Não confundir um espírito simpático, um espírito amigo, um espírito familiar, que às vezes a gente dá ouvido, dá bom verso, não confundir com o espírito protetor ou anjo de guarda, que ele estabelece uma trilogia analítica, né? Espírito protetor, anjo de guarda, bom gênio. Ou seja, aquele mentor espiritual. Todos nós possuímos. Isso é diferente de um espírito amigo, que também vai dialogar com o nosso psiquismo, porque, afinal de contas, ele encontra ressonância nas nossas ideias e no nosso modo de agir. Mas isso é diferente da opinião, do aconselhamento, da orientação do nosso guia espiritual. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, vai depender ali de uma série de fatores, do nosso comportamento, do nosso empenho, da nossa maneira de ver o mundo e a vida, né? Às vezes a gente muda de ideia. Algumas outras pessoas, né, criticam terceiros dizendo: nossa, mas você mudou de ideia. Mas que bom, Heráclito de Éfeso vai nos dizer que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque numa segunda vez estará molhado, portanto o rio, né, ele não será mais o mesmo e as águas passadas do rio não serão mais as mesmas. Isso trabalha uma ideia pré-socrática da impermanência das coisas, né, do grau de mutabilidade da realidade do homem. Platão, inclusive, se serviu disso dentro do inatismo, que Allan Kardec colocou no livro Dois Espíritos, diga-se de passagem, né? Essa ideia da impermanência das coisas, né? Que a matéria, sendo mutável, sendo, portanto, inconstante, sendo, portanto, impermanente, ela é imperfeita, porque perfeito em latim significa feito por completo. Se a matéria está em transformação, ela não é perfeita. Esse é um conceito filosófico que a gente não precisa desdobrar aqui, mas para a gente ter uma ideia de que, na visão socrático-platônica, o mundo ideal, o mundo, portanto, o mundo das ideias, que depois, mais tarde, com a doutrina espírita, a gente chamará de mundo espiritual, não é o mundo material. É o mundo da onde André Luiz, inclusive, nos comenta que da onde nós copiamos. Eu ouvia um filósofo numa certa vez, num desses vídeos de YouTube que a gente também assiste, ele dizendo que o espiritismo parece uma antropomorfização, né? O mundo espiritual parece uma antropomorfização, no sentido de que há no mundo espiritual aquilo que há no mundo material. Eu digo, esse filósofo não conhece nada de espiritismo, porque é justamente o contrário. Aqui é que é a cópia, tá certo? É uma falta de aprofundamento, inclusive é uma pessoa dentro da sociedade, como eles chamam de intelectual público, né? Mas certamente demonstra ali parco ou nenhum conhecimento sobre espiritismo. Então, nesse sentido, esses laços familiares, a dinâmica deles se dá em função da nossa atitude. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. São esses os espíritos familiares que estão conosco. Então, quando a gente diz que o Espírito falou, que o Espírito soprou, que a gente ouviu uma intuição, muito cuidado com essa intuição. É necessário saber se o Espírito vem de Deus. Nem tudo aquilo que vem pela veia mediúnica ou medianímica, pelos mecanismos sutis da intuição, devem ser integralmente dinamizados por nós. Aliás, tudo deve ser integralmente examinado por nós. Então, não é porque veio de uma psicografia, de uma psicofonia, isso é uma ingenuidade da nossa parte enorme. E Allan Kardec coloca isso nas
4 primeiras introduções, ele chama de capítulos, né? Dos 4 primeiros capítulos que introduzem, ele chama de noções preliminares do Livro dos Médiuns, né? Quer dizer, é necessário realmente fazer juízo de valor sobre aquele recado, não é porque foi o Espírito que disse que a gente deve acatar. Só atuam por ordem ou com permissão dos Espíritos protetores. Então, esses que estão ligados a nós, ainda que encontrem ressonância em nós e nós em eles, esses espíritos que de fato são os de ordem superior, que nos apoiam no cumprimento da nossa missão espiritual, esses são os que estão constantemente conosco. Então, os espíritos simpáticos são aqueles que se atraem por particularidades nossas. E o mau gênio, o espírito imperfeito, o espírito perverso, são aqueles espíritos que, de alguma maneira, encontram ressonância ou possibilidade de ressonância nesse ou naquele comportamento nosso. A tenacidade da nossa ação é a que vai determinar uma espécie de separação psíquica do joio do trigo, né? A gente é que vai, nós somos os protagonistas da nossa vida. Os espíritos, eles influenciam nos nossos pensamentos e atos, né? De ordinário, são eles que vos dirigem, então eles exercem uma influência, mas as condições predisponentes são essas, mas as condições determinantes são as nossas, aquilo que nós elegermos como princípio de valor para as nossas vidas. Bom, nesse sentido, a 515 trabalha o seguinte, né? Ele vai perguntar se esses espíritos, né, poderiam, de alguma maneira, levar-nos à perdição, né, ou guiar-nos para o bom caminho. E claro que os espíritos nos influenciam, mas essa possibilidade de influência, aqui chamada de fascinação, ela é o resultado de uma espécie de consonância vibratória que nós estabelecermos. Ou seja, o Espírito pede a gente para ir à aula de evangelização. Ah, mas eu estou tão cansado hoje, mas esse é o compromisso, você assumiu o compromisso. E é uma espécie de diálogo, né? Entre mim e o Espírito que me assiste, entre mim e o Espírito que me orienta. Essa orientação pode ser de um Espírito simpático à evangelização e, portanto, simpático a mim, como pode ser uma orientação coercitiva do meu amigo espiritual. O que há? Se assumir um compromisso, é um trabalho voluntário, mas você precisa ter a dignidade de cumprir com os seus compromissos. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar essa dinâmica, né, espiritual. Bom, poderiam os nossos, né, bom e mau gênios encarnar, ou seja, está assistindo do outro lado da vida, e agora ele entra no proscênio, no palco da vida, para ali, face to face, como diriam alguns, né? Ali, face a face, junto de nós, na mesma dinâmica, no plano R3, como eu chamo, né? Nos orientar, isso às vezes se dá. Então, eu até queria lembrar uma obra de Emmanuel, né? Emmanuel, como historiador romancista, na obra Ave Cristo, ele estabelece ali como pano de fundo, vamos dizer assim, o cristianismo primitivo, né, o estoicismo moral dos primeiros cristãos, que davam a sua vida em holocausto nas arenas, mas também estabelece ali o encontro de duas almas, né, o planejamento espiritual de duas almas, e uma dessas almas leva quase que 100 anos, 2 encarnações, para tirar o seu filho de uma posição teocrática, né, no sentido ali de um pensamento de vários deuses, portanto, para uma visão monoteísta e, ao mesmo tempo, tendo o conhecimento das verdades que Jesus trouxe, o cristianismo primitivo. Então, sim, muitas das vezes o Espírito reencarna e continua nos assistindo, e, de um modo geral, os nossos pais, né? Às vezes é o contrário, às vezes é o filho que assiste o pai, mas isso é um outro estudo. Mas, de um modo geral, os pais, porque vieram primeiro, têm justamente essa missão educacional. Bom, agora, haverá espíritos que se ligam a uma família inteira, porque a gente vai perceber ali uma espécie de dedicação total, né? A uma pessoa. Existem espíritos que se dedicam a uma família inteira? Também retiramos da literatura espírita e também de Emmanuel o livro Renúncia, né? O espírito Alcione, na verdade, não simplesmente reencarna para soerguer um de seus amores, Carlos. Um de seus amores. É a família inteira
que ela assiste. Então, sim, alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família. E claro que essa ligação é uma afeição, é uma é um é uma ligação espiritual dentro daqueles mecanismos de ressonância que a gente comentou. Na 518, aqui é bem interessante também, porque assim como são atraídos pela simpatia, né, alguns espíritos podem ser atraídos por motivos particulares. E aí, esses motivos particulares podem ser a palavra, essa palavra simpatia, ela não pressupõe uma coisa boa nem uma coisa ruim, então ela é neutra, e os motivos particulares também. Então, os espíritos preferem estar no meio dos que lhes assemelham. Então, também a resposta é neutra. Essa questão da similitude vai depender do seu comportamento. Então, se você tem um ambiente familiar ruidoso, se a televisão você está sempre assistindo alta, se o seu verbo é sempre um verbo carregado, eu digo que o grunhido do século XXI é o palavrão, né? Você pega um dicionário de etimologia, um Caldas Aulete, ou até mesmo o Aurélio Buarque de Holanda, eu tenho aqui também o Roais, né? Enfim, dicionários. Você vai perceber que eles são volumosos, a língua portuguesa é cheia de verbetes, é cheia de mecanismos sofisticados, inclusive complexos de expressão. Por que usar palavras grotescas, né? Então, à medida que a gente vai sofisticando o nosso linguajar, como as nossas emoções são sofisticadas, a gente vai conseguindo transmitir o que de melhor há em nós, que somos nós mesmos. Quando a criatura acha que ela não consegue fazer isso, ela apela para o grotesco. Apelando para o grotesco, terá no seu ambiente doméstico espíritos igualmente grotescos. Então, esses filmes, né, que as pessoas passam trazendo no espectro de frequência a pornografia para dentro do lar, a sensualidade exacerbada, a guerra, a ausência de tranquilidade dentro do ambiente, dentro do santuário doméstico. As relações familiares muito densas, muito tensas, muito carregadas de explosões de sentimentos, quais não serão esses espíritos que estarão no ecossistema familiar, neste ecossistema familiar? Agora, se você reserva instantes de paz, instantes, gotas de luz, o evangelho no lar, momentos de leitura, ter momentos de leitura, momentos solo para a leitura. A leitura é uma espécie de sabonete da alma. Então, e não necessariamente somente livros espíritas. Allan Kardec, na obra O Espiritismo da Sua Manifestação Mais Simples, que é um opúsculo dividido em 5 partes, a gente vai encontrar uma das partes, o mestre de Lyon, nos convidando ao exercício da montagem de uma biblioteca espírita. E muitas das indicações de Allan Kardec são livros contrários ao pensamento espírita, agnósticos ao espiritismo. Portanto, pensamentos que, muito embora desconhecessem o princípio espiritista, dialogam com a ideia da imortalidade da alma. E o codificador nos convida a estas mesmas leituras. Então é importante a gente analisar o nosso espectro de observação. Como não entender, através das obras de Victor Hugo, ou Vitor Hugo, né, de como você gosta de chamar, a complexidade do pensamento desse escritor, e depois, quando ler Párias em Redenção, você perceber páginas e páginas desse autor espiritual descrevendo o cenário, né? Então, somente fazendo uma comparação do estilo literário desse escritor para depois, numa obra mediúnica, você fazer uma comparação e, do ponto de vista da estilometria, você perceber tratar-se da mesma alma. Não se consegue isso sem leitura. Então, a leitura, e ela amplia, ela modifica o nosso cenário psíquico dentro do lar. Modificando dentro do lar, os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Você atrairá. Semelhante atrai semelhante pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. É claro que é o fenômeno da gravitação, composta ali por Isaac Newton, princípios matemáticos da filosofia natural, o nome da obra, né? Os opúsculos, os tratados da gravitação de Isaac Newton, que estabeleceu uma espécie de similitude
no processo de gravitação em cima da massa dos elementos, dos corpos celestes, né? Mas aqui a gente, por similitude, vai entender que essa consonância vibratória ela dialoga integralmente com a maneira, com o nosso ethos, com a nossa ética, com o nosso modo de vida. Então, os espíritos estarão ligados a nós pela similitude dos nossos pendores. Esses serão os nossos espíritos simpáticos ou familiares. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Então, é bem claro aqui. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades. Então, o ambiente, assim como para o indivíduo, para as sociedades. Uma sociedade organizada é aquela formada pelo somatório das partículas individuais. Elas formam um todo, e esse todo, que é o todo coletivo, tem uma espécie de confluência vibratória total, ou seja, totalizada naquele pensamento global daquela sociedade, como dos indivíduos. E isso, claro que afasta os maus espíritos. Vejamos, estas aglomerações de indivíduos, né, as cidades, né, as sociedades, e também as nações, os países, né, têm espíritos protetores especiais. É claro que a gente sabe disso, né? Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente sabe que o anjo Ismael foi destacado por Jesus para cuidar da terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, o Brasil, né? Tem, pela razão de que estes agregados são individualidades coletivas. Então, nós carregamos objetivos comuns como sociedade brasileira. Isso é muito bonito, né? Porque isso mostra que o CIO do planeta Terra, que é Jesus, tem nos braços de Ismael o comando deste planeta e, portanto, desta nação. Nós não somos um barco à deriva. Logo, esses espíritos protetores das coletividades, eles são, sim, espíritos de natureza mais elevada, embora essa elevação ela é relativizada ao grau de adiantamento dessa mesma sociedade. Por exemplo, se nós tomarmos na Segunda Guerra Mundial, né, uma parte dos alemães, porque não foram todos os alemães da Segunda Guerra Mundial que desenvolveram o Holocausto, estamos falando especificamente dos nazistas, é essa sociedade que, inclusive, possui a sua filosofia, logo nem toda filosofia boa, elas possuíam espíritos ligados a estes mesmos processos. Então, as sociedades coletivas possuem manifestações espirituais na razão direta dos seus pendores e das suas inclinações. Bom, aqui na 521, a gente vai encontrar o seguinte, né? Essa visão, essa proposta do auxílio do progresso, né? Se os espíritos podem auxiliar no progresso das artes. Dostoiévski, que é um escritor que a gente gosta muito, ele vai nos dizer, aliás, o Divaldo também já mencionou isso na obra O Idiota, né, que é um dos livros de Dostoiévski, e eu li por indicação do Di, que ele vai dizer que a beleza dominará o mundo, né, salvará o mundo, na tradução do russo para a língua portuguesa. A beleza salvará o mundo. Então, as artes, a beleza, há espíritos protetores especiais. Então, há aqui características, né? Então, claro, a gente vai imaginar que eles não estariam conosco, é claro, né? Que queres, porém, que façam que façam com os que julgam ser o que não são. Quer dizer, os que, inclusive, no limite, não observam essa mesma assistência, né? E Allan Kardec, aqui ao final, dá uma série de contrapontos. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. Afinal de contas, esses espíritos estavam tão à frente do pensamento humano, né? A gente vai perceber isso dentro do iluminismo, aliás, nas várias facetas da história da humanidade, esse pensamento disruptivo, né? Progressista, né? Então, que de uma certa maneira produziram na história da ciência, né, também alegorias, né? É claro que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia, elas são proporcionais a essa mesma generalidade dos próprios espíritos, ou seja, há uma similitude de proporcionalidade entre o grau de assistência e o grau da própria sociedade. Em suma,
que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes. Então, é como se fosse aqui uma espécie de somatório da vibração espiritual. Logo, o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, a maneira como nós aportamos. A gente aprende em filosofia do direito que as leis não servem para fazer justiça, né? Isso não é uma tese nossa, é uma tese da psicanálise. Sigmund Freud vai, inclusive, escrever uma obra, chama-se O Mal-Estar da Civilização, porque o homem doma o seu instinto, ele chama isso de pulso, né? Freud chamava isso de impulso, o impulso sexual, por exemplo, ele doma em função de um regramento social. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, ou seja, contrárias à humanidade, claro que os bons espíritos não estarão ali, eles estarão em minoria, né? E a gente, como é que consegue entender a evolução de um certo grupo social? Estudando-se os costumes dos povos, as relações de hábitos e costumes, que a gente chama em filosofia e sociologia de cultura, né? Cultura não é conhecimento, são as relações de hábitos e costumes de uma sociedade. É isso que vai mostrar o quão essa sociedade consegue se imiscuir, né, de pensamentos. É assim que a gente identifica o DNA de uma determinada sociedade. Bom, aqui nós terminamos ali o nosso pacote de alegrias da manhã de hoje. Eu vou separar aqui o finalzinho do nosso material, desejando a todos com muito carinho que reflexionem sobre esse conteúdo, eu diria, fenomenal, né? Já que o espiritismo surge para nós através do fenômeno das mesas girantes, os mecanismos da tiptografia, da tiptologia, que Allan Kardec estudou muito bem, e decodificando-a, ou seja, extraindo o pensamento do espírito imortal que somos a propósito das manifestações físicas, trouxe Jesus de volta para que as nossas vidas pudessem se tornar melhor. Vamos então nos despedindo desta manhã, tarde, noite, madrugada de hoje, conversando com alto e dizendo assim: ó Rabi, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço. Se algo de nós pudermos pedir, te solicitamos, amigo incondicional, que tu nos afaste de nós mesmos, da nossa pequenez, desse homem velho que ainda teima em falar por nós. E dá, Senhor, bom vezo a este anjo que dormita, que balança as asas, acordando do crisol da nossa própria realização de outrora. Desejamos voar contigo. Abençoa-nos no dia de agora, no dia de amanhã que virá. Portanto, para todo sempre.